Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e com 35 anos de experiência, hoje vamos analisar o tema Alimentação para rins fracos e creatinina alta, o guia essencial para uma vida mais saudável. Queridos amigos, à medida que envelhecemos, é natural que a nossa saúde tenha altos e baixos. A fraqueza renal e a creatinina alta, embora possam parecer termos muito técnicos, são na verdade sinais de que os nossos rins estão cansados, sobrecarregados, e muitos de nós nem nos damos conta. Pergunto-vos sinceramente: preocupam-se com a vossa alimentação quando os vossos rins estão fracos? Já vos disseram para não comerem proteínas quando os rins estão fracos, que comer muito faz mal aos rins, e por isso acabaram por cortar carne, ovos e até peixe? Deixem-me contar-vos a história do Sr. Antônio, um senhor de 68 anos de Aveiro. Ele sofria de insuficiência renal de grau 2, com creatinina alta. Quando foi ao médico, foi-lhe recomendado ter cuidado com a alimentação e evitar proteínas. O senhor Antônio ficou com tanto medo que durante vários meses comeu apenas vegetais cozidos e papas de arroz, quase eliminando por completo as proteínas. Qual foi o resultado? Emagreceu drasticamente. As pernas tremiam ao andar, os braços sentiam-se fracos, como alguém sem vitalidade. Felizmente, o filho do senhor Antônio investigou a fundo e levou-o a um nutricionista. Após a consulta, o senhor Antônio começou a comer proteínas novamente, mas do tipo certo e na quantidade certa. Desde claras de ovo, leites vegetais, peixe cozido a tofu macio, ele comia de forma leve, dividindo as refeições em porções menores. E em pouco mais de um mês ele andava com mais firmeza, e o seu espírito estava visivelmente mais animado. Esta história destaca um ponto crucial. Ter rins fracos não significa que tenhamos de eliminar as proteínas, mas sim escolher o tipo certo de proteína para nutrir os músculos, manter a força e não sobrecarregar os rins. Por isso, neste vídeo, vou indicar-vos 5 tipos de proteínas que são muito seguras para pessoas com rins fracos e creatinina alta, e 5 tipos de proteínas que devem evitar a todo custo, pois comê-las seria como adicionar um fardo extra aos vossos rins já cansados. Vamos começar. Parte 2. 5 tipos de proteínas seguras para pessoas com creatinina alta. 1. Claras de ovo. O rei das proteínas limpas para rins fracos. Meus caros, quando se fala em boas fontes de proteína para rins fracos, as claras de ovo estão sempre no topo da lista. Eu chamo-lhes o rei das proteínas limpas, porque são puras, fáceis de digerir e não exercem pressão sobre os rins. Certamente já ouviram dizer que os ovos são nutritivos, mas os ovos têm gema e clara, e nem todas as partes são igualmente boas. A gema é rica em nutrientes, mas também contém muito colesterol, gordura e fósforo, substâncias que quem tem rins fracos precisa de limitar. A clara, por outro lado, contém quase exclusivamente proteína pura, muito pouca gordura, sem colesterol e, especialmente, muito pouco fósforo, o que não aumenta a carga de filtração para os rins. Uma clara de ovo de galinha contém cerca de 3-6 gramas de proteína pura, fácil de digerir e de absorver, muito adequada para a construção muscular em idosos. Ao comer regularmente, o corpo mantém a massa muscular, evita a atrofia muscular, anda com mais firmeza e não se preocupa com o aumento da creatinina. Lembro-me do senhor Mário, de 67 anos, de Coimbra, que tinha perdido peso e estava muito fraco, e os exames mostravam um ligeiro aumento da creatinina. O médico aconselhou a reduzir a proteína, e ele pensou que tinha de cortar os ovos completamente. No entanto, após a consulta, ele começou a comer 2 claras de ovo todas as manhãs, cozidas ou escalfadas. Em pouco mais de um mês, ele disse que se sentia muito mais forte e não tinha a sensação de inchaço como antes. Os exames mostravam que a creatinina estava estável. A forma de usar claras de ovo é muito simples. Podem ser cozidas sozinhas, escalfadas com tofu macio, ou batidas e cozidas em banho-maria com leite vegetal. Uma pequena nota: devem comer apenas a clara, evitando a gema se a creatinina estiver alta, e devem cozer bem, não comer ovos crus para evitar infecções. Em suma, as claras de ovo são um alimento fácil de encontrar, nutritivo e extremamente seguro para pessoas com rins fracos. Podem adicioná-las com confiança, mantendo a vossa força e protegendo os vossos rins. 2. Tofu macio cozido ou grelhado. Leve para o estômago, fácil de digitar e rico em proteína vegetal saudável. Meus caros, nem toda a gente gosta de ovos,
e nem sempre temos ovos em casa. Mas há um alimento que os nossos vizinhos espanhóis consomem diariamente, que é bom para o coração e alivia a carga sobre os rins. O tofu macio, especialmente quando cozinhado a vapor ou grelhado levemente, não frito. O tofu macio é feito de soja moída e prensada em blocos macios, brancos e frescos, muito fáceis de digerir, especialmente adequados para o estômago dos idosos. Em 100 gramas de tofu macio, há cerca de 5 a 6 gramas de proteína vegetal, e quase não tem colesterol, sendo também muito baixo em gorduras saturadas. Por que razão a proteína vegetal, como a do tofu, é recomendada para pessoas com níveis elevados de creatinina? A razão é que a proteína do tofu não produz tantos resíduos tóxicos como a digestão da carne vermelha, e também não contém purinas, uma substância que pode aumentar o ácido úrico, causando fadiga e prejudicando os rins. Graças a isso, o tofu macio ajuda o corpo a obter proteína suficiente sem que os rins tenham de trabalhar arduamente para filtrar. Lembro-me da D. Rosa, de 71 anos, que vivia no Porto. Ela tinha muito medo de comer proteínas, pensando que isso aumentaria a creatinina. Mas depois de o seu filho investigar, ela passou a comer um pequeno prato de tofu cozido com vegetais todos os dias. O resultado foi que se sentiu mais forte, já não tinha tonturas ao levantar-se. Nos exames, a creatinina tinha diminuído ligeiramente, as enzimas hepáticas estavam normais, e o colesterol também tinha melhorado. Ela sorriu e disse: "Nunca pensei que este bloco branco e macio me ajudasse a dormir melhor e a sentir menos dores nos joelhos. A forma de usar tofu macio também é muito fácil. Cozê-lo a vapor com gengibre e cebolinho regado com um pouco de azeite. Grelhá-lo levemente e comê-lo com um pouco de sal e sementes ou vegetais frescos. Cozinhar sopa de vegetais com sementes de lótus, que é nutritiva e refrescante. Uma pequena nota: devem escolher tofu limpo, sem conservantes. Evitem fritar em óleo abundante, pois isso fará com que perca os seus bons efeitos e produza gorduras prejudiciais. Em suma, o tofu macio cozido ou grelhado é uma excelente escolha para quem quer comer proteínas sem se preocupar com o aumento da creatinina. E ainda ajuda o corpo a sentir-se leve, a digerir facilmente e a dormir melhor. Sen, peixe tilápia ou lúcio cozido a vapor. Proteína leve para o estômago, baixa em toxinas, boa para os rins dos idosos. Meus caros, se falamos de pratos fáceis de cozinhar, fáceis de comer e nutritivos para idosos com rins fracos, não podemos ignorar a tilápia e o lúcio, também conhecido como peixe-cobra, cozidos a vapor. Estes dois tipos de peixe não são apenas baratos e fáceis de encontrar, mas também são muito adequados para pessoas com níveis elevados de creatinina. Alguém me perguntou: por que escolher tilápia e lúcio quando se pode comer carne para ficar mais forte? Eu digo-vos, a carne é rica em proteína, mas para quem tem rins fracos, comer o tipo errado de carne pode fazer com que os rins trabalhem em excesso, produzindo toxinas que aumentam os níveis de creatinina. O peixe, especialmente peixe de água doce como a tilápia e o lúcio, é uma fonte de proteína muito suave. Por que é que a tilápia e o lúcio são bons para pessoas com rins fracos? Em primeiro lugar, contém proteína de alta qualidade, mas baixos níveis de purinas e fósforo, o que não causa o acúmulo de toxinas no sangue como algumas carnes. Em segundo lugar, o peixe é mais fácil de digerir do que a carne vermelha, não causando inchaço ou estagnação de proteínas. Em terceiro lugar, o lúcio tem propriedades refrescantes, ajudando a diurese e reduzindo a inflamação, o que é muito adequado para pessoas com risco de insuficiência renal. Em 100 gramas de tilápia cozida, há cerca de 26 gramas de proteína, enquanto o lúcio também fornece cerca de 22 a 24 gramas de proteína, suficiente para nutrir os músculos e restaurar a saúde sem sobrecarregar os rins. Deixe-me contar-vos a história do Sr. Fernando. Ele era agricultor e tinha rins ligeiramente fracos. Várias vezes, os exames mostravam que a creatinina estava a subir. Ele cortou completamente a carne e o peixe, comendo apenas vegetais e arroz branco. O resultado foi perda de peso, fraqueza nas pernas e tremores ao levantar-se. Ao ser examinado, verificou-se que tinha perdido massa muscular e estava debilitado. Depois, o médico aconselhou-o a comer tilápia ou lúcio cozidos a vapor 3 a 4 vezes por semana, combinados com vegetais cozidos e sumos leves. Ele seguiu o conselho e, após um mês, sentiu-se mais forte, dormia melhor e as dores nas pernas diminuíram ao andar
e os níveis de creatinina não aumentaram. Ele disse algo que me ficou na memória. Pensei que cortar a proteína era bom, mas afinal foi a privação que me enfraqueceu. É preciso saber escolher a proteína certa para viver bem, como comer tilápia ou lúcio para idosos com rins fracos, cozinhar o peixe a vapor com gengibre, açafrão e cebola, sem fritar ou fazer molhos salgados. Comer cerca de 80 a 100 gramas por vez, 2 a 3 vezes por semana é suficiente. Cozinhar sopa com vegetais como bok choy, abóbora ou sementes de lótus também é muito bom. Deve ser comido com vegetais verdes, arroz integral ou papas leves para facilitar a digestão. Uma pequena nota: evitem peixe frito, pois o excesso de óleo pode criar gorduras trans, prejudiciais aos rins e ao coração. Se comprarem peixe no mercado, escolham peixe fresco sem cheiros estranhos e lavem-no muito bem antes de cozinhar. Em suma, a tilápia e o lúcio cozidos a vapor são pratos excelentes para quem tem problemas renais, ajudando a manter a massa muscular, a nutrir os rins e sendo fáceis de cozinhar e comer. Se soubermos prepará-los corretamente, são um tônico natural diário. Se leites vegetais, caseiros, nozes, amêndoas, sementes de lótus. Meus caros, há uma bebida diária que é leve para o estômago e nutritiva para os rins. Os leites vegetais feitos em casa. Muitas pessoas pensam que, se têm os rins fracos, devem evitar leite e proteínas. Mas, na verdade, se escolhermos o tipo certo de leite, especificamente leites de frutos secos como nozes, amêndoas, sementes de lótus e sésamo preto, não só são seguros, como também ajudam os rins a trabalhar muito mais levemente. Quem já bebeu leite vegetal vai sentir claramente que não causa inchaço, como o leite de vaca, não tem cheiro de peixe e ajuda a dormir melhor. Isso porque esses frutos secos contêm ácidos gordos bons, antioxidantes, vitaminas do complexo B e proteínas vegetais, que são um excelente alimento para os tecidos musculares e as células renais. Por exemplo, as nozes, conhecidas como o rei dos frutos secos, contêm ômega 3, que ajuda a proteger os vasos sanguíneos dos rins e a reduzir a inflamação. As sementes de lótus, por sua vez, têm propriedades refrescantes, ajudando a acalmar os nervos e a dormir bem, muito adequadas para idosos que sofrem de insônias devido à micção noturna. As amêndoas são leves para o estômago, ricas em fibras, que ajudam o intestino a funcionar regularmente, limitando o retorno de toxinas para o sangue, algo que as pessoas com rins fracos precisam muito de evitar. Conheço um senhor de 68 anos, de Braga, que costumava beber leite de vaca de manhã e depois queixava-se de inchaço, sensação de calor no corpo e micção dolorosa. Mais tarde, ele mudou para leite de amêndoa diluído, cozido com um pouco de adoçante dietético, e sentiu o intestino fresco, dormia mais profundamente e já não tinha a sensação de peso no corpo depois do pequeno almoço. Especialmente, os leites vegetais feitos em casa também nos ajudam a evitar conservantes, adoçantes artificiais e aditivos que podem causar uma carga nos rins e no fígado quando se consomem leites embalados de supermercado. Sugestões para vocês: escolham nozes, amêndoas, sésamo preto, sementes de lótus, sementes de abóbora, cerca de 30 até 40 gramas de cada vez. Demolhem-nas até amolecerem e depois cozinhem-nas com água morna e triturem-nas. Não precisam de adicionar açúcar ou apenas muito pouco adoçante dietético. Podem adicionar algumas fatias de gengibre fresco ou um pouco de sal rosa para facilitar a digestão. Beber de manhã ou à tarde é o melhor. Não devem beber depois das 19 para evitar micção noturna. Uma pequena nota: se alguém estiver a tomar medicamentos anticoagulantes ou tiver problemas digestivos, deve experimentar um pouco de cada vez, pois os frutos secos podem causar reações leves em pessoas com sensibilidade. Como podem ver, não precisam de leite de vaca nem de muita carne. Apenas com um copo de leite vegetal feito em casa, já podem suplementar proteína vegetal boa para os rins, e ainda ajuda a dormir bem, é leve para o estômago e tem poucas toxinas. Simples, barato, fácil de fazer e os benefícios não são inferiores aos de um suplemento. Na próxima parte, partilharei o último tipo de proteína, muito nutritiva e leve para quem tem creatinina alta. Sigam-me. Sementes de chia e sementes de linhaça demolhadas, pequenas mas poderosas, leves e limpam os rins. Caros ouvintes, há coisas minúsculas que parecem insignificantes, mas que são na verdade uma panaceia que ajuda os rins a aliviar a carga, a filtrar melhor o sangue, e são elas as sementes de chia e as sementes de linhaça.
Estas duas sementes são consideradas pelos nutricionistas como um suplemento de ouro para quem tem rins fracos e creatinina alta, mas são extremamente fáceis de usar e de encontrar. Quem nunca usou pode achá-las um pouco estranhas, porque as sementes de chia e as sementes de linhaça parecem sementes de sésamo minúsculas, mas quando as demolhamos em água morna, elas incham e formam uma camada gelatinosa viscosa. E é esta camada gelatinosa que é especial. Ela atua como uma fibra solúvel natural, ajudando a arrastar toxinas, excesso de ácidos e resíduos intestinais para fora, reduzindo a carga sobre o fígado e os rins. Uma grande vantagem é que estas duas sementes contêm ômega 3 vegetal, proteína vegetal, cálcio e magnésio, muito necessários para manter a força muscular e a elasticidade dos vasos sanguíneos. E, como sabem, os idosos tendem a sofrer de artrite, endurecimento dos vasos sanguíneos e os rins enfraquecem gradualmente. Por isso, suplementar estas substâncias é extremamente necessário. Deixem-me contar uma pequena história. AD. Fátima, de 62 anos, de Setúbal, tinha pressão alta e a creatinina estava sempre a 1,9. Ela tinha uma alimentação muito rigorosa, mas ainda se sentia cansada. Mais tarde, uma sobrinha que vivia em Singapura veio visitá-la e apresentou-lhe o hábito de demolhar uma colher de chá de sementes de chia num copo de água morna, deixar repousar por 15 minutos e beber antes do pequeno almoço. Além disso, ela adicionava uma colher de chá de sementes de linhaça moídas à sua papa de aveia todas as manhãs. Em pouco mais de um mês, ela sentiu-se menos inchada, com o estômago mais leve e menos cansada ao caminhar. Na consulta de acompanhamento, a creatinina tinha diminuído para 1,6 e o médico aconselhou-a a continuar, pois este método era muito suave. Então, como usar corretamente? Basta demolhar uma colher de chá de sementes de chia em 200 ml de água morna. Não devem usar água fria. Deixem repousar por cerca de 10 a 15 minutos para que inchem e depois bebam. Para as sementes de linhaça, devem usar o tipo moído fino e adicioná-lo a papas, leites vegetais ou batidos. Uma colher de chá de cada vez, e não devem comer cruas diretamente. Nota importante: não devem beber com o estômago completamente vazio. O melhor é beber 15 minutos antes de uma refeição. Quem tiver problemas digestivos graves ou estiver a tomar medicamentos anticoagulantes, deve consultar o médico antes de usar regularmente. Como podem ver, um pequeno copo de água, algumas sementes de chia e linhaça, e já ajuda o vosso corpo a limpar o sangue, a reduzir a pressão sobre os rins, a aumentar a resistência e não precisam de cozinhar de forma complicada. Apenas alguns minutos de preparação e tem uma bebida natural, sem medicamentos, sem produtos químicos e boa para os idosos. Na próxima parte, partilharei os tipos de proteínas a evitar absolutamente se não quiserem que os vossos rins enfraqueçam mais rapidamente. Parte 3. 5 tipos de proteínas a evitar, absolutamente se não quiser que os rins enfraqueçam mais rapidamente. 1. Carne de vaca, carne de borrego, carnes vermelhas ricas em gordura, um peso silencioso para rins fracos. Caros ouvintes, muitas pessoas que conheço, quando se sentem cansadas, pensam em comer um bife para recuperar as forças, ou que precisam de um pedaço de carne de borrego para o sangue. Mas para quem tem creatinina alta, estas carnes vermelhas são como um fardo extra para os rins, e não um salvador. A carne de vaca e a carne de borrego contêm um teor muito elevado de purinas. Esta substância, quando entra no corpo, converte-se em ácido úrico. Em pessoas com rins fracos, a capacidade de filtrar o ácido úrico é reduzida, levando ao seu acúmulo, o que pode causar gota, artrite e, em casos mais graves, danos nos glomérulos renais. Além disso, as carnes vermelhas são ricas em gorduras saturadas que podem aumentar o colesterol mau e causar aterosclerose, prejudicando a circulação sanguínea e, indiretamente, exercendo pressão sobre os rins. Lembrem-se, comer muita carne vermelha significa que os rins têm de filtrar mais proteínas e toxinas, o que, a longo prazo, levará a uma diminuição rápida da função renal. R. Queijo, leite gordo integral, leite condensado, deliciosos, mas silenciosamente prejudiciais. Meus caros, há alguém que gosta de comer pão com leite condensado ou manteiga com queijo? Antigamente tudo bem, mas quando os vossos rins estão fracos, devem evitar estas coisas. Por quê? Porque o queijo e o leite condensado contêm muitas gorduras saturadas. Além disso, tem altos níveis de fósforo e sódio.
O fósforo elevado pode causar calcificação dos vasos sanguíneos, tornando-os rígidos, aumentando a pressão arterial e tornando o trabalho dos rins ainda mais árduo. O sódio retém líquidos, causa inchaço nas pernas, aumenta a pressão arterial e aumenta o risco de insuficiência cardíaca em idosos. O leite condensado também contém muito açúcar, o que eleva os níveis de açúcar no sangue. Isto é extremamente perigoso se tiverem diabetes e rins fracos ao mesmo tempo. Em vez de usar estes tipos de leite gordo, podem mudar para leites vegetais caseiros sem açúcar, que são mais leves, fáceis de digerir e muito melhores para o coração e os rins. 3. Carnes processadas, salsichas, chouriços, enchidos, bacon, um perigo oculto. Este é um grupo de alimentos que todos os médicos recomendam evitar absolutamente para pessoas com creatinina elevada. Não só são ricos em proteínas difíceis de digerir, mas também contêm demasiado sal e conservantes como nitratos e nitritos. Estas substâncias, quando se acumulam, causam danos às células renais ao longo do tempo. Por exemplo, uma pequena salsicha pode conter mais de 400 a 500 mg de sódio, sem falar nas gorduras saturadas e aditivos. O bacon é marinado e defumado, aumentando as substâncias que causam inflamação nos vasos sanguíneos, fígado e rins. Se alguém já sofreu de inchaço nas pernas e pressão alta e ainda come estes alimentos regularmente, é muito provável que sobrecarregue os rins, levando a uma insuficiência precoce. 4. Miúdos de animais. Fígado, coração, rins, miolos, ricos em proteína, mas cheios de toxinas. Caros ouvintes, sei que muitos idosos gostam de comer fígado de porco, coração ou miolos, pensando que são nutritivos, mas na verdade, os miúdos são as partes do animal que contêm mais colesterol, purinas e toxinas. Se os vossos rins já estão fracos e ainda têm de filtrar uma quantidade adicional de toxinas dos miúdos, é como esgotá-los a cada refeição. Especialmente, os miúdos são facilmente contaminados se não forem bem preparados, causando diarreia, intoxicação alimentar e cansando ainda mais o fígado e os rins. Comer a longo prazo aumentará o ácido úrico, o colesterol, causando artrite e danos nos vasos sanguíneos renais. Oftre, caldos de carne concentrados e guisados de ossos. Deliciosos, mas um doce veneno. Caros amigos, sei que os guisados são um prato de convívio para o fim de semana, mas para quem tem creatinina alta, os caldos de ossos cozidos lentamente são um doce veneno, porque no processo de cozer os ossos, produzem-se muitas purinas e gorduras saturadas. Ao consumi-los, o corpo tem de processar uma quantidade muito grande de proteína, fazendo com que os rins trabalhem o dobro. Além disso, os caldos costumam ser muito salgados, com adição de glutamato monossódico, molho de peixe e sal, fazendo com que o nível de sódio no sangue dispare. Isso leva à retenção de líquidos, inchaço, pressão alta e fadiga geral. Se tiverem muita vontade de comer um guisado, podem optar por um caldo de vegetais cozido de forma leve, sem ossos e sem gordura, que será mais seguro. Meus caros, a proteína é importante, mas comer o tipo errado de proteína fará com que os vossos rins enfraqueçam mais rapidamente a cada dia. Os tipos que acabei de mencionar, carne vermelha, laticínios gordos, alimentos processados, miúdos e caldos de ossos salgados, devem ser evitados se tiverem creatinina alta. Na próxima parte, partilharei a razão pela qual as pessoas com creatinina alta precisam de escolher o tipo certo de proteína. Fiquem atentos. Por que escolher a proteína certa é crucial com creatinina alta? Meus queridos amigos, o nosso corpo, especialmente depois dos 60 anos, é como uma máquina cansada, onde os 2 rins são filtros extremamente importantes, trabalhando dia e noite para filtrar toxinas e eliminar o excesso através da urina. Cada vez que comemos, especialmente carne, peixe, ovos, feijão, alimentos ricos em proteínas, os rins têm de fazer um trabalho extra para processar os resíduos resultantes. Um desses resíduos é a creatinina. Parece um termo técnico, mas todos os médicos o mencionam, não é verdade, meus caros? A creatinina é um produto natural gerado quando os músculos trabalham e quando o corpo digere proteínas. Numa pessoa normal, os rins filtram a creatinina do sangue e a eliminam através da urina. Mas se os rins estão fracos, o que acontece? Não conseguem filtrar. A creatinina vai se acumulando no sangue e quando se faz um exame, este índice dispara, indicando que os rins estão a pedir ajuda. Portanto, se os vossos rins estão fracos e a creatinina está alta e ainda comem proteínas de forma descontrolada, especialmente carne vermelha, alimentos fritos,
queijo, salsichas, é como forçar os vossos rins a fazer horas extras, a trabalhar o dobro ou o triplo. Com o tempo, os rins fracos acabam por falhar, e então a única opção é a diálise ou o transplante de rim, o que é muito caro e cansativo. Mas, por outro lado, se cortarmos completamente a proteína, o que acontece? O corpo não terá os nutrientes para nutrir os músculos, manter a força. A falta de proteína leva à atrofia muscular, fadiga, quedas fáceis, recuperação lenta e também maior suscetibilidade a infecções devido à debilidade do sistema imunitário. Por isso, meus caros, é evidente que, neste momento, a ingestão de proteínas deve ser seletiva e inteligente. Não basta cortar, é preciso saber comer o tipo certo e a quantidade certa. Na altura certa, isso ajuda os rins a aliviar a carga e, ao mesmo tempo, mantém o corpo saudável. Na próxima parte, partilharei 3 regras de ouro para comer proteína corretamente, ajudando-nos a manter a saúde e a preservar a função renal a longo prazo. Fiquem atentos. Parte 5. 3 regras de ouro para comer proteína corretamente. Quando a creatinina está alta. Caros ouvintes, quando os nossos rins estão fracos e o nível de creatinina já está alto, a alimentação, especialmente a ingestão de proteínas, já não pode ser arbitrária, mas, por outro lado, cortar completamente a proteína também está errado, porque a proteína é o material para manter os músculos, recuperar o corpo e preservar a vitalidade na velhice. Então, como comer proteína corretamente, na quantidade certa e no momento certo? Vou partilhar convosco 3 regras de ouro muito fáceis de lembrar, mas extremamente importantes. Regra 1. Comer proteína dividida em pequenas porções ao longo do dia, não concentrada numa única refeição. Muitos de nós tendem a comer de forma leve de manhã, almoçar sopa e arroz, e à noite comer uma refeição grande e rica em proteínas, como carne, peixe, ovos. Esta abordagem, embora pareça boa, sobrecarrega os rins à noite, uma altura em que os rins precisam de descansar. A melhor forma é dividir a quantidade diária de proteína em 3 ou 4 pequenas refeições. Por exemplo, de manhã, um copo de leite vegetal ou papa de aveia com sementes de chia. Ao almoço, uma porção de peixe cozido a vapor, vegetais e arroz macio. À tarde, um lanche leve de 1 ou 2 pequenos pratos de tofu macio e uma banana madura. À noite, sopa de abóbora com claras de ovo. Dividir assim ajuda os rins a processar lentamente, sem sobrecarga, e o corpo ainda absorve nutrientes suficientes para a recuperação. Regra 2. Comer proteína acompanhada de vegetais verdes e beber água suficiente. Muitas pessoas concentram-se apenas em comer proteína e esquecem-se de que os vegetais verdes e a água são auxiliares poderosos que ajudam o corpo a absorver e eliminar o excesso de proteína. Os vegetais verdes, especialmente os de folhas escuras como espinafres, couve e agrião, contêm muitas enzimas digestivas, fibras e potássio natural que ajudam a reduzir o acúmulo de toxinas do processo de digestão de proteínas, previnem a prisão de ventre e apoiam o bom funcionamento do fígado e dos rins. Além disso, devem beber 5 litros de água por dia, divididos ao longo do dia, e nunca beber tudo de uma vez, nem beber demais à noite para evitar a micção noturna. Regra 3. Priorizar proteínas boas, fáceis de digitar e evitar proteínas difíceis de filtrar. Nem todas as proteínas são iguais. Para pessoas com creatinina alta, é necessário priorizar proteínas fáceis de digerir, com poucas purinas e poucas gorduras más, como claras de ovo cozidas a vapor, salmão ou tilápia cozidos a vapor, tofu macio, leites vegetais caseiros sem açúcar, sementes de chia e sementes de linhaça demolhadas. Por outro lado, devem evitar proteínas que sobrecarregam os rins, como carne vermelha, miúdos de animais, carnes processadas, salsichas, chouriços e caldos de ossos concentrados. A escolha do tipo certo de proteína ajuda a reduzir a ureia, o ácido úrico e o excesso de toxinas no sangue, atrasando assim o processo de insuficiência renal. Meus caros, o corpo dos idosos é como uma máquina que funciona há muitos anos, e para que funcione sem problemas, deve ser cuidado com o combustível certo. A proteína ainda é necessária, mas deve ser consumida da maneira correta. Dividam a proteína ao longo do dia, comam-na com vegetais e bebam água corretamente. Especialmente, escolham proteínas fáceis de digerir e menos prejudiciais aos rins. Conclusão e agradecimento. Caros ouvintes, há uma coisa em que sempre acreditei. A velhice não significa aceitar viver dependente, enfraquecendo a cada dia. Pelo contrário,
Se soubermos cuidar de nós próprios, desde a alimentação ao sono, o corpo ainda pode ser saudável, lúcido e viver feliz todos os dias. E nesta jornada de cuidar da saúde, quando os rins estão fracos, escolher o tipo certo de proteína é um passo extremamente importante. Muitos pacientes, ao saberem que a creatinina está alta, apressam-se a cortar ovos e outras proteínas, levando à debilidade do corpo, fadiga e rápida perda muscular. Mas, como já partilhei convosco, a proteína não é má. O problema é o tipo errado de proteína. Basta saber evitar os tipos de proteína que sobrecarregam os rins, como carne vermelha, miúdos, alimentos processados e caldos de ossos salgados. Saber priorizar fontes de proteína boas e suaves para os rins, como claras de ovo, peixe cozido a vapor, tofu, sementes de chia e leites vegetais, e comer proteína corretamente, dividida, acompanhada de vegetais verdes e beber água suficiente. Mesmo que os rins estejam fracos, ainda podemos viver de forma saudável, ativa e com alegria. Como podem ver, a saúde não vem por acaso, mas é o resultado de pequenos hábitos diários. Uma alimentação correta, uma escolha sábia, às vezes pode ajudar a atrasar o processo de insuficiência renal sem a necessidade de medicamentos complexos. Se o que partilhei hoje vos ajudou a entender melhor a dieta correta para rins fracos, fico muito feliz. E se acharam útil, por favor, partilhem este vídeo com familiares e amigos, especialmente quem tem creatinina alta e ainda não sabe como comer proteína corretamente. E não se esqueçam de subscrever o meu canal, para que, todos os dias, eu possa continuar a acompanhar-vos, juntos, a manter a saúde forte e a viver felizes todos os dias. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.